Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. E nós estamos falando sobre a armadura de Deus e hoje vamos falar sobre o capacete da salvação. Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios 6,17, primeira parte, que diz: tomando o capacete da salvação. Sabe por quê? Porque o alvo de Satanás é a mente. As suas armas representam mentiras sutis e inteligentes. E as suas mentiras são tão brilhantes que temos pouca defesa contra elas, a não ser que venhamos conhecer profundamente a verdade. Satanás quer nos manter ignorantes da verdade de Deus, para poder controlar a nossa mente. Do ponto de vista físico, a cabeça é um dos órgãos mais vulneráveis do homem. Não somente os soldados devem usar capacetes. Pedreiros, motociclistas, jogadores de futebol americano usam capacetes de proteção. Se a cabeça sofrer lesões graves, todo o corpo começa a funcionar de forma irregular. E se Satanás consegue prender a mente com mentiras, passa a exercer controle e a destruir a pessoa por inteiro. Se a mente se esvai, tudo se esvai. Muitas passagens bíblicas nos advertem quanto à nossa vulnerabilidade mental, quanto aos expedientes sutis de Satanás. Tiago 1,8 adverte que um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ter ânimo dobre é tentar viver com duas mentes. A mente divide-se em duas partes. É uma espécie de esquizofrenia espiritual. Uma crê na verdade e a outra nas mentiras de Satanás. Quando Davi orou, unifica o meu coração para temer o teu nome, lá no Salmo 86, versículo 11, ele estava mostrando a consciência que tinha do problema do ânimo dobre no campo espiritual. E nós também devemos estar conscientes da tendência de ter fé nisso e não ter fé naquilo. Desejar ser vitorioso aqui, mas ser pecaminoso lá. Querer cumprir a vontade de Deus até certo ponto, mas não realizar a vontade dele depois daquele ponto. Se Satanás não puder controlar toda a sua mente, já ficará bastante satisfeito em tomar a parte que você lhe permitir. Ele sabe que mais tarde conseguirá mais. Efésios 2, do versículo 1 ao 3, deixa claro que antes de nos convertermos, estávamos sob domínio do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Romanos 8, versículos 6 e 7 afirma: ter a mente controlada pela natureza humana produz morte, mas ter a mente controlada pelo espírito produz vida e paz. Por isso, o ser humano se torna inimigo de Deus quando a sua mente é controlada pela natureza humana, porque ele não obedece à lei de Deus e, de fato, não pode obedecer a ela. Assim como Satanás é inimigo de Deus, assim também o domínio que exerce torna a nossa mente inimiga de Deus. Satanás pode controlar a mente do cristão. Ananias e Safira eram cristãos verdadeiros e faziam parte da igreja primitiva, mas sofreram a mais rígida disciplina de Deus, a morte, porque, como diz Pedro, encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Atos 5, versículo 3. Satanás ataca a mente do cristão de forma implacável e impiedosa. Parece ter o poder de projetar os seus pensamentos em nossa mente, de sorte que pensemos que os seus pensamentos são os nossos pensamentos. Foi exatamente o que ocorreu com Ananias e Safira.
Pensaram que a manobra para ficar com parte do dinheiro de sua propriedade, dizendo, no entanto, aos discípulos que estavam dando tudo ao Senhor, fosse ideia deles, mas não era. Era mentira de Satanás, projetada em suas mentes, e eles acreditaram nela, pondo-a em prática. Mas quando o idoso Simeão, por exemplo, tomou o menino Jesus nos braços e louvou a Deus, uma das suas manifestações de louvor foi: os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2, versículo 30. A salvação era uma pessoa que Simeão podia enxergar e segurar nos braços. O salmista manifestou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27, versículo 1. Pedro declarou: e não há salvação em nenhum outro. Atos 4:12. Mais do que condição ou estado, a salvação é uma pessoa. Jesus Cristo é a nossa salvação. Após nos convertermos, ainda permanecem áreas que somos incapazes de salvar-nos. Uma dessas áreas é a mente. Precisamos do capacete da salvação para proteger a nossa mente dos pensamentos e pontos de vista projetados por Satanás e suas forças demoníacas. E a melhor forma de proteger os pensamentos de Satanás do lado de fora é manter os pensamentos de Cristo do lado de dentro. Tão certo quanto Satanás pode encher os nossos corações, tanto mais o Senhor Jesus pode encher a nossa mente com os seus pensamentos. Ao contrário de Satanás, contudo, o Senhor Jesus não invade o lugar ao qual não é convidado. Eis porque cabe a nós convidar o Senhor Jesus Cristo a nos capacitar a pensar como Ele. É uma daquelas responsabilidades da graça que temos por dever a cada instante. É por isso que memorizamos a palavra de Deus. Faz parte do vestir a armadura. E não há meio mais seguro de introduzir em nós a mente de Cristo do que introduzir a sua palavra em nossa mente. Com frequência, afirmamos que Jesus Cristo é a palavra viva de Deus e que a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Quando se memoriza a palavra de Deus, de fato, está se procedendo a uma interiorização mental da mente de Cristo. Essa palavra torna-se um capacete de salvação para a mente e para o coração. Davi descobriu isso muito antes de Jesus vir à terra. Ele escreveu no Salmo 119, versículo 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Davi estava introduzido em si a mente de Cristo, antes mesmo que a pessoa de Cristo se houvesse manifestado em seu ministério terreno. Se você quer mesmo, meu irmão e minha irmã, proteger a mente do controle de Satanás, deve enchê-la com a palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é essencial para o combate espiritual. Aqueles cujas mentes são atormentadas pelos ataques de Satanás precisam da palavra de Deus em suas mentes. A coisa mais eficaz que você pode fazer por alguém tão atormentado é ajudá-lo a memorizar a Escritura. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo afirma: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o capacete da salvação é intitulado A Esperança da Salvação. Cristo é a nossa salvação e a nossa esperança. Está vindo nos resgatar. No momento que retornar, isso será uma verdade.
mas é verdade também em cada experiência na vida do cristão. Exatamente quando nos sentimos os mais perdidos e abandonados, exatamente quando o inimigo parece estar alcançando a vitória, a esperança da salvação chega para nos guiar de volta ao lugar seguro. Se o capacete da salvação estiver cobrindo a nossa mente, jamais precisaremos perder as esperanças. Sempre sabemos que ele virá. Ele sabe onde estamos, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos continuamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Hebreus 13, versículos 5 e 6. Deus nos concedeu o capacete da salvação e nós devemos tomá-lo. Não podemos admitir passivamente a nossa salvação, mas sem temor devemos tomar a Ele, sua mente, sua palavra, seu poder e sua presença. O destaque não está em sermos salvos dos nossos pecados, mas sim naquilo que está à nossa disposição uma vez salvos. É uma salvação de proteção que garante a vitória sobre os ataques e as pressões do reino de Satanás. Então eu quero que você repita assim comigo: amado Pai Celestial, tomo pela fé o capacete da salvação. Reconheço que a minha salvação é a pessoa de teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Recebo a mente de Cristo, que os meus pensamentos sejam os seus pensamentos. Eu te louvo, amado Pai, porque posso conhecer a mente de Cristo ao esconder a tua palavra em meu coração e na minha mente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu te convido a me acompanhar no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, e também na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Se você quiser mandar mensagem, você poderá fazê-lo através do seguinte WhatsApp: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.